Sejam bem-vindos ao canal Umbanda, falando de coração para corações. Sou a mãe Renata da tenda de Umbanda Luz e Caridade da cidade de Salto. No vídeo de hoje nós vamos estar falando sobre caboclo, Oxóssi. Não, gente, eu só estou assim para mostrar a camiseta, para combinar aqui que eu ganhei dos índios. Mas hoje nós vamos estar falando sobre ponto riscado. Antes disso, eu peço para que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho aí de notificações em todas, tá bom? Isso é muito importante. Curtam, compartilhe, acesse a gente aqui pelas redes sociais. A camiseta, gostaram? Olha, essa é a nova coleção, gente, né? Eu já mostrei a de Iemanjá para vocês em um dos vídeos, agora eu vim com a de Oxóssi. Na verdade, assim, eu queria vir com a dele quando eu fosse falar dele, né? Mas não deu. Assim, eu não sou ansiosa, mas que eu queria mostrar para vocês, eu queria. Não é dele que eu vou falar hoje, não é dos caboclos, mas eu sempre gosto muito de dar o caboclo como exemplo, né? De citar. Então, cabe também ao que a gente vai falar hoje, o assunto de hoje, né? Lembrando, ó, a camiseta, onde vocês vão adquirir. Gente, essa é de Oxóssi, a de Iemanjá vocês já viram. Vou falar uma coisa para vocês, a de Ansan e de Xangô... Gente, todas estão lindas, mas essas duas, a hora que vocês olham assim, nossa, dá até um calorão. Vai estar lá no site para vocês verem e vai falar, manda um e-mail para mim, dizendo lá que a mãe tem razão do que está dizendo, tá bom? E é no www.tuxsalto.com.br, já falei, né? Então tá bom. Agora sim, quando a gente fala de ponto riscado ele é uma identidade da entidade, até combinou na identidade da entidade. Porém, o que acontece? Existem pontos que traz essa energia da identidade e tem pontos que traz a energia do que se vai trabalhar naquele dia. Então, eu vou dar um exemplo para vocês aqui na nossa casa. Então, assim, a entidade da mãe de santo, do pai de santo, ela muda conforme o trabalho que vai ser feito. Então, assim, a gente está fazendo, a mãe está fazendo todas as firmezas, está fazendo todos os trabalhos, está cuidando da casa. Quando a entidade chega, se ela perceber que ali, naquele dia, precisa muito mais de descarrego, ela vai fazer um ponto riscado de descarrego. A identidade é uma que nunca muda. Essa é a identidade da entidade. Quando que a entidade vem dar o ponto riscado dela? Não são dois assuntos que a gente vai falar. No próximo vídeo eu vou estar falando sobre nome de entidade, né? Então, primeiro a gente recebe o quê? Sem pressa, gente, sem pressa de nada, sem pressa de nome, sem pressa de ponto, sem pressa de nada, porque senão o médium acaba atrapalhando o seu próprio desenvolvimento. Então, quando uma entidade ela faz, né, a firmeza dela junto do médium, quando ela tem certeza, né, de que ela pode confiar no médium, o médium está firme, sim, para seguir com os seus aprendizados, para seguir na sua evolução. E aí é nesse momento que a entidade começa a trazer, né, seja em sonho, seja um repentino, né, na nossa memória, a entidade começa a trazer os elementos, né, que cabe dentro daquele ponto. E aí, o ponto em si, ele vai trazendo elementos onde está a parte energética da entidade. Vou te dar um exemplo. Muita cruz dentro de um ponto
é a ligação com as almas, a ligação com o cruzeiro, né? Ponto de Preto Velho, por exemplo, sempre tem muito cruzeiro, ou tem o terço com a cruz, né? E quando a gente fala da vibração dos pontos, tem essa ligação com o orixá, por exemplo. Então, outro exemplo que eu vou dar aqui para vocês, por exemplo, o pena branca, né? Tanto é que eu vim para falar de caboclo, eu vim com a roupa do caboclo, que eu falei que ia dar ele como exemplo, né? Citar ele como exemplo. O seu pena branca é o caboclo que trabalha com a mãe. O ponto dele são, em uma ocasião, ele usa muito a flecha, né? E às vezes ele coloca a cruz, mas a cruz, para a energia daquele ponto, não está representando as almas, está representando uma ligação que ele tem com Oxalá, por exemplo. Tá? Então ele está representando a fé ali de Oxalá, então a ligação dele com Oxalá. Pode ter um outro pena branca na casa, o ponto nunca vai ser o mesmo. Por quê? Porque a energia não é a mesma. Então você imagina que a entidade, o nome da entidade, ela vem de uma falange. Então existe uma falange de pena branca. Mas o pena branca que vai incorporar de repente num filho meu da casa, não tem nada a ver com o meu pena branca. A gente trabalha na mesma linha, na mesma falange. Mas os pontos deles vão ser diferentes, a guia dele pode ser diferente, né? Os trejeitos são diferentes. Então vocês precisam entender que a vibração, né, de cada espírito, entidade, é única. Eles são únicos. Não é porque trabalham na falange que é a mesma energia, não. São as mesmas vibrações, né? Então eles trabalham ali abaixo, por exemplo, de Oxalá, né? Esse é um exemplo que eu estou dando. Nessa vibração existe essa igualdade, porém cada um tem a sua peculiaridade, cada um tem o seu trejeito, cada um tem aí o seu jeito realmente de transpassar essa energia. E essa energia ela é muito transpassada dentro dos pontos riscados. Então, o ponto riscado para a entidade é firmeza de trabalho. Então, ali em algum momento ele precisa colocar aquele ponto dele, por quê? Porque o ponto, além de fazer a firmeza dele ali com o médio, ele também serve como descarrego, né, para quem ele vai assistir aquele trabalho, tanto que muitas vezes a entidade está benzendo ali, está dando um passe na pessoa, é como se ele pegasse alguma coisa da pessoa e jogasse para o ponto. Então, o que a gente faz aqui na nossa casa? O ponto, gente, não é riscado no chão. Por quê? Na nossa casa, tá? Quando eu falo, gente, deixando claro para vocês, eu estou falando na nossa casa. Por que o ponto não pode ser riscado diretamente no chão? Primeiro, existe todo um trabalho antes da entidade chegar. Então, existe trabalho de absorção, existe trabalho para descarregar a energia das pessoas que chegam. Então, a gente já preparou toda a casa para isso. O chão do Congá, ele está trazendo essas energias, ele está captando essas energias. Para quê? Para que eles trabalhem essa energia negativa que vem das pessoas, né? Que aqui estão para ser assistida. Então, quando a gente coloca um ponto diretamente no chão, a gente está quebrando aquela energia que já foi trabalhada. E não que assim, é ruim em que sentido? Foi feito todo um preparo ali. Então, por que eu vou, sendo que eu posso, existe a separação ali do quê? Existem as tábuas, né? A gente tem lá as tabuinhas que a gente faz o nosso ponto. Então, é ali que é para ser feito um ponto. Tem gente que faz num piso, aí é de cada casa, mas aqui na nossa casa a gente tem as tábuas onde cada entidade que já risca ponto vai trazer o seu ponto e vai riscar e ali vai trabalhar. Nesse ponto, de novo, eu vou falar da minha entidade, né? O seu pena branca, por exemplo, ele costuma colocar a bebida dele dentro do ponto. Ele usa muito a pemba, né? Consagrada para fazer os benzimentos, para fazer os passes. Então, ele usa a pemba e coloca a pemba de volta lá no ponto. Pegar nome de pessoas, ele vai pegar o nome da pessoa e vai colocar lá no ponto para ser trabalhado. Então, o ponto riscado de uma entidade tem vários fundamentos. Um deles é sim trazendo a entidade.
mas também é um elemento de trabalho. A importância do ponto ele tem que ser trazido ao médio, gente, sem pesquisa de internet, sem copiar do colega do lado. Por quê? Porque acabei de falar, cada entidade é um espírito único, cada entidade tem a sua identidade. Então eles que têm que trazer. E eles trazem na hora certa, sem ansiedade. Né? A mesma coisa, o nome vem primeiro, depois vem o ponto, ou o ponto vem, o ponto riscado, e o nome vem depois. De repente o nome vem junto ali no momento que ele traz o ponto riscado. Então tem todo um fundamento, quando eu sempre digo, né, Umbanda tem fundamento. Então o ponto riscado, ele tem todo esse fundamento e força assim, inexplicável. A força de você, junto com a entidade ali, tá riscando aquele ponto. Então ele está trazendo para você um dos... Talvez, eu não vou falar a maior força deles, porque eles são maravilhosos, né, gente? Não tem nem o que falar de força, de luz, né? Mas é uma confiança ali mútua. É hora que o médium está preparado para aí sim receber de verdade a sua entidade. Então isso, quando uma entidade nos traz o ponto, é principalmente a confiança. A confiança de ver ali, né, a evolução daquele médium, aquela conexão com a entidade. Então é como se fosse, pra gente, é um presente quando eles trazem um ponto, tá? Então, e é algo, gente, que tem que ser usado com muita responsabilidade. De novo eu vou falar aqui para vocês, não sejam ansiosos, não queira colocar os pontos na frente da entidade. Eu ia falar outra coisa, né? Eu peguei vocês, aproveitei o ditado ali, né? E trouxe para o assunto, trouxe para o tema, né? Então, por quê? Porque o que pode acontecer? Você colocar, porque assim, o ponto, ele tem toda essa firmeza, ele tem todo um trabalho para ser feito. O risco é você colocar literalmente um risco a mais ou um risco a menos, né? Aonde vai trazer aí um desequilíbrio, ao invés de trazer essa confiança e todo esse trabalho. Então, o médium, ele tem que realmente ter essa conexão muito forte com a sua entidade, a hora que vem trazer o ponto. Então, assim, não tem médios e médios, né, gente? Como tudo, né? Tudo quanto é religião, tudo quanto é profissão. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a forma que a gente vai dispor, né, junto à entidade desses pontos. Porque, como eu falei, é como se fosse a força máxima deles ali, tá? E a importância, eu ficaria aqui a noite inteira falando de ponto, né? Mas eu trouxe as informações principais para vocês. E o principal aqui é realmente vocês terem a responsabilidade, a paciência, né? E deixar as coisas vir naturalmente. Porque a Umbanda, desde o primeiro momento que vocês me escutam aqui falar, a Umbanda é sentir. Então, eu sinto as minhas entidades, eu sinto aquilo que a entidade quer me passar. Eu deixo, né, por eu sentir, eu deixo a entidade trabalhar, não sou eu. Então, isso é muito importante, principalmente nos dias de hoje. Tá bom? Dúvidas no comentários, faço questão aí de responder a todos vocês, tá bom? Muito obrigada por terem ficado comigo até agora. Já se inscreveram, curtiram, compartilharam? Agora sim, hein? Hashtag Projeto Tijolinho para adquirir essa camiseta linda, 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 né? Personalizada, exclusiva da Tuque. Acompanhe a gente pelas redes sociais. E a gente vai estar sempre aqui falando de Umbanda, mas falando de coração para corações. Até o próximo vídeo.